Graça e paz a todos vocês que estão ouvindo aí. Neste momento, eu gostaria de fazer um comentário aqui num evento muito importante que houve esses dias aí, né? Eu gostaria de que vocês me acompanhassem nesse comentário. Desde já, eu quero dizer para vocês que vocês, antes de comentar aqui no vídeo, comente com moderação, porque aqui são divergências de opiniões. Como pastor, como leitor da Bíblia Sagrada e como apacentadores de ovelhas do nosso Deus, eu quero deixar aqui algum questionamento que trago uma grande divergência entre o que está acontecendo. Nós vamos falar aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, nós temos uma gravação, uma filmagem, que eu vou mostrar alguma coisa para você em relance, que mostra ele se autoconfessando e ele mesmo se autoconcluindo como: eu aceitei Jesus, ou aceito Jesus, ou aceita Jesus. Não entendi bem o vocábulo dele, mas eu gostaria que você neste momento entendesse uma coisa um pouco sobre esta situação. No meio evangélico, nós temos doutrinas, nós temos costumes que levam a palavra de Deus e que Deus permite, outros não. Porém, nós que somos ministros do Evangelho, nós sabemos que existe em todos os lugares uma confissão de fé. E esta confissão de fé, ela é justamente atribuída principalmente quando há um templo de pedra, uma igreja dentro do templo de pedra, tem-se aí um ministro do Evangelho que se chama hoje, ou no passado, sacerdotes, ou hoje na língua pagã, padre. Veja bem que antigamente havia, sim, aquela confissão de fé, ou confissão, ou muitos católicos chegavam e diziam: vou confessar os meus pecados ao padre. Então eles iam para o confessionário e confessava ali ao padre, homem que na verdade não tem poder nem de fazer nada pela própria vida. Isso não existe, confessar os seus pecados ao homem. A Bíblia nunca diz: confessai os vossos pecados ao homem. A Bíblia diz: confessai o Senhor Jesus diante dos homens. Ou confessai diante dos homens que você está confessando os seus erros, os seus pecados. Está dizendo: olha, quando eu aceito a Jesus, eu estou confessando os meus pecados a Jesus, porém, vocês são testemunha que eu estou aqui aceitando a Jesus. Mas, para haver uma aceitação, para que Deus escreva o teu nome no livro da vida, é preciso você ter alguém, testemunha ocular, que prove diante de 1, 2, 3, 4, 10, 20, 1 milhão de testemunhas, principalmente a ocular, aquela que vai provar que você está diante dos homens confessando Jesus como seu Salvador. O que a Bíblia manda é isso: não confessar os seus pecados aos homens, né? Confessar Jesus diante dos homens é você confessar a Deus que está recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida diante dos homens. É dizer: eu estou aqui aceitando a Jesus Cristo e pedindo perdão pelos meus pecados. Então os homens estão vendo que você confessou os seus pecados diante de Cristo, para que Deus perdoasse os seus pecados, e os testemunhas seriam os homens. Entende? Então preste bem atenção. Então, no entanto, a pergunta que não quer calar é o seguinte: será que nós tivemos aí um presidente que estava desviado? Porque pela palavra de Deus, nós devemos bem entender e saber que para se batizar, tem que primeiro aceitar a Jesus. Correto? Então,
Se ele batizou sem aceitar Jesus, então não houve batismo. O batismo dele não valia. Então vocês sabem que Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele foi para Israel, aceitou, batizou, né? Eu não sei se vocês acreditam. Eu, particularmente, desculpe a minha ignorância, talvez não, porque eu nunca compartilhei nada com político e não gosto de atitudes de certos políticos, então eu não me entroso com eles. Eu prefiro viver minha vida com as ovelhas que Cristo me deu e levando o barco diante deste mar até chegar a Jesus. Bolsonaro aceita Jesus e agora, né? Se tornou evangélico. Pois é, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele numa cerimônia, num culto de ação de graças, ele declarou que aceitar Jesus é uma honra, ou seja, ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E ali, certamente, ele sabia o que estava fazendo, porque estava muito bem assessorado. Ele estava ali presente, por exemplo, o presidente das Assembleias de Deus, da Convenção das Assembleias de Deus Geral do Brasil, né? Da CGADB. É que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele era considerado católico até então, né? E agora ele vai passar a ser considerado evangélico, como a sua esposa Michele Bolsonaro. Se essa decisão ela seria algo de cunho político, seria algo estratégico, ou é realmente algo venal, se é algo realmente que partiu da pessoa Jair Messias Bolsonaro? Porque nos dias de hoje é normal nós vermos pessoas famosas aceitando a Jesus para fazerem uma manobra nas suas carreiras, para dar uma guinada, para ver se algo melhora ali nas suas carreiras, nas suas vidas. É muito comum nós vermos isso, os artistas, políticos, pessoas que estão em eminência, eles darem uma guinada. Então veja bem, que eu vou te mostrar para você algo muito interessante e você vai tirar as suas conclusões. Veja bem. Bom, nós vemos aqui, né? Enquanto a votação do impeachment acontecia, Bolsonaro, ele era batizado em Israel. Pera lá, mas se Bolsonaro, ele batizou em Israel, dia 12/5, saiu esse jornal, essa matéria, de 2016 às 10h13, tá aqui, ó. Mas se Bolsonaro, ele batizou em Israel, né, está aqui, ó. Se você quer saber, né, ele batizando em Israel. Então, se ele batizou em Israel, aqui está o batismo dele, se batizando em Israel, a prova verídica do fato, né? Peraí. Afinal de contas, o povo de Deus está sendo enganado, ou o povo de Deus está sendo besta? Ou esse presidente da República se supõe que é um cristão, um evangélico? Por quê? Será, afinal de contas? Mas tudo bem. Aqui, vamos ler aqui para você a matéria. Está escrito assim: enquanto o Senado pegava fogo com a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o deputado federal Jair Bolsonaro, PSC, mergulhava nas águas do Rio Jordão, no nordeste de Israel. Ferrenho opositor da petista. Ele foi batizado no local nesta quarta-feira. A assessoria de imprensa do parlamentar confirmou a celebração da cerimônia religiosa. As imagens do batismo do Bolsonaro foram compartilhadas em redes sociais. No vídeo, que tem pouco mais de 40 segundos de duração, é possível ver Bolsonaro, que é católico, certo? Que é católico. Segundo sua assessoria, vestindo uma túnica branca. Ele é chamado pelo pastor Everaldo. Então, peraí. Pastor Everaldo batizando um católico. Então, se ele é batizado por... Ele é católico e agora ele é batizado por um pastor, então ele se tornou cristão, correto? Era o que a mídia toda diz. Presidente do PSC e responsável pela cerimônia, e logo tem início ao batismo. Bom, digo aqui para você, independentemente
para haver esse tipo de batismo, é preciso primeiro aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Todos que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, passa aí pelo batismo, certo? Passa pelo batismo. Veja que quem batizou ele não foi um padre, ele batizou um batismo cristão evangélico. Ele batizou um batismo cristão evangélico. Então aqui, até aqui, que é católico, né? Então quer dizer, não deu para entender se ele era católico e ele agora é batizado por um pastor, não deveria ser por um padre? Bom, então significa que aqui ele tinha se convertido, entre aspas, né? Então ele tinha se convertido. Tem uma matéria aqui que fala assim: e aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Sim. Que ele ressuscitou? Sim. Está vivo para todo sempre? Sim. É o Salvador da humanidade? Sim. Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? O batismo que um cristão, um pastor faz com suas ovelhas é isso. Se esse pastor, ele era de onde? Da igreja, vestido uma túnica, ele chamou o pastor Everaldo. Pastor Everaldo, que é da igreja, que era o presidente desse partido, né? Acho que não sei que igreja que ele é. Então ele é evangélico. Então ele aqui confessou os pecados, né? Aí então aqui, diante disso, depois de mergulhou o Bolsonaro nas águas, o pastor faz uma brincadeira. Peso pesado, risada diz. O deputado então se afasta agradecendo os aplausos, né? Obrigado, obrigado. O Rio Jordão foi onde, segundo a Bíblia, Jesus Cristo foi batizado. Comemorou o Bolsonaro, comemoração. Bolsonaro continua em Israel e de lá publica um post comemorando o afastamento da Dilma. Tá. Do Mar da Galileia, Israel, Bolsonaro parabeniza a todos os brasileiros que lutaram por esse momento. Então, nós vemos, diante disso tudo, né, um batismo feito aqui. Se ele, mesmo católico ou não, ele se batizou num batismo cristão, batismo crente, certo? Então, quando ele confessou seus pecados, ele fez como um verdadeiro cristão aqui, se batizando, largando pecado, falcatrua, mentiras e etc, etc. Então, tudo bem. Então, mesmo assim, eu digo uma coisa: se ele fosse batizado por aspersão, três pinguinhos na cabeça, sem dúvida, eu não diria nada, porque ele estaria no local certo, batizado por um padre dentro de uma igreja católica. Mas aqui, ele já saiu, já se espalhou que ele era um cristão, que ele entregou a vida dele para Jesus aqui, e antes disso tudo, depois que ele entregou, ele batizou. Agora eu pergunto para você, e sobre esta questão aqui, né? Aqui essa matéria aqui é do dia 4 dias atrás, 17 de dezembro de 2019. Aqui o Bolsonaro, ele faz um apelo, ele faz uma confissão aqui, dizendo que ele se batizou, ele está entregando a própria vida dele para Jesus. Afinal de contas, se ele era batizado e ele entregou a vida dele para Jesus, tem como uma pessoa católica batizar como um batismo cristão? Não. Os preceitos católicos são uma aspersão, não por imersão. Ele imergiu. Então ele batizou com o batismo cristão. Então desde quando ele batizou como um batismo cristão, ele já era cristão. Então ele deixou de ser pagão. Mas vamos lá, é o que interessa aqui, para que a gente possa ver bem melhor essa situação aqui. É estranho, muito estranho. Bom, vamos ver sua parte onde ele diz que ele está aceitando Jesus. Né? Vamos ver sua parte onde ele diz que está aceitando a Jesus. Certo? Vamos lá. Então vamos lá então, para nós entendermos melhor. Escute aí. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos lá.
Vamos ver. Juntamente comigo, publicamente, aceitando Jesus. Nessa casa, aceitando Jesus. Nessa casa, aceitando Jesus. Nessa casa, então aí eu pergunto, é mais uma realidade ou uma comédia? Se ele aceitou Jesus, juntamente comigo, aceitando Jesus, vamos ver de novo? juntamente comigo, publicamente, aceitando Jesus. Juntamente comigo, publicamente, aceitando Jesus. Nessa casa, então, está aí, juntamente comigo, aceitando Jesus nesta casa. Juntamente comigo, aceitando Jesus nessa casa. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte. Creio eu, que esse tipo de confissão não tem validade diante de Deus. Tá, irmãos? Esse tipo de confissão não existe validade diante de Deus. Até porque, para confessar diante de Deus os seus pecados, tem que ser diante de alguém que faça um apelo. E mesmo estando no Congresso, ele, na verdade, não tinha ali um pastor para fazer o apelo para ele. Bom, é claro, é óbvio, eu poderia dar muitas vazão de versículos aqui, mas eu quero dizer o seguinte: o apelo ele pode ser feito por um jovem, por um adolescente, uma pessoa que tenha sanidade espiritual, uma pessoa que seja um cristão nato, uma pessoa que verdadeiramente guarda os santos mandamentos e que tem um poder eclesiástico, que seja um pastor, né, que seja um missionário, que seja um pregador eloquente ou sem ser eloquente, uma pessoa estudada, uma pessoa não estudada, uma pessoa que tem letra, outra que não tem letra. O importante é que ele está fazendo a obra de Deus e ele é um cristão nato, Ele resolveu entregar a vida para Jesus e vive ela. Então, diante desses fatos, o apelo pode ser feito por qualquer pessoa. Em um leito, a pessoa estando no leito, um doente fazendo por uma pessoa são, nada a ver. A salvação é individual. Mas aquelas pessoas que não têm oportunidade para chegar e para ir à igreja, ao templo de pedra, junto onde tem uma igreja, essas pessoas que não têm oportunidade, né, Deus pode usar alguém que esteja do lado dela, como já usou-me, para chegar para uma pessoa que estava respirando num acidente de carro, últimos suspiros, guinchando sangue, e ele aceitou Jesus. Foi salvo, pastor? Foi salvo, sim, porque o apelo foi feito e teve uma testemunha ocular. E essa testemunha ocular fui eu. Então, não tem como negar. Eu e minha esposa. Correto? Está perfeito. Com certeza. Então, diante disto, é o seguinte: não existe batizar primeiro para depois aceitar a Jesus. Está errado. Então, se ele batizou, então foi um batismo que não teve validade. Quem sabe ainda precisa completar esse ato de aceitar a Jesus como único e suficiente salvador de sua vida. Como eu tenho dito, não é confessar para o padre ou para o pastor, é confessar Jesus Cristo diante dos homens. A Bíblia diz que aquele que negar Jesus diante dos homens, Jesus também o negará diante de Deus, seu Pai, e os anjos. Então, quando ele vai a público
e ele confessa Jesus, lembre bem que ele está confessando não é a um público geral, tem que ter alguém que esteja fazendo ali também o apelo para ele, porque é a testemunha ocular que vai fazer ali, por exemplo, um casamento na igreja. Não tem como ter um casamento de noiva com noivo na igreja se não tiver um pastor, concorda? Neste caso, não tem como. Mas a palavra de Deus, já qualquer um pode fazer essa confissão de fé, desde quando ele seja um cristão nato. Correto? Nato, ande na presença de Deus. Então, pode ser um jovem, pode ser uma senhora, um senhor, pode ser um pastor, pode ser um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus, que chega para tal pessoa que está no último suspiro e faça a pregação, o apelo, e seja do presidente, qualquer um, quem for. Então, no caso do Jair Bolsonaro, que está lá no Congresso, lá no Planalto, né? Então ele fez um culto de ação de graça, mas no vídeo não mostra o pastor. Se tem o pastor no vídeo, antes ou mais parte, né? Nesta parte onde ele confessa que está aceitando Jesus, não teve, dentro do meu entendimento bíblico, não tem validade. Jair Bolsonaro não tem o seu nome escrito no livro da vida. Pastor, o senhor é juiz, o senhor é Deus para saber? Não, a gente é guiado pela palavra de Deus. O cristão é guiado pela Bíblia Sagrada, certo? O povo brasileiro, em questão de leis dos homens, é guiado pelas leis dos homens, Constituição, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, direitos, consumidor e etc, etc. Então nós podemos ver que diante disso tudo aí, nós estamos encontrando falha no ato do presidente Jair Messias Bolsonaro, que na verdade não concluiu, não tem conclusão. Pelo que eu vi ali, ele não aceitou a Jesus, estamos aceitando. Estamos aceitando. Não é o povo todo que está aceitando. Ele tem que falar, é no singular. Eu estou aqui aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas antes disso tem que ter um apelador, aquele que faz o apelo, aquele que faz a pergunta para ele. Você quer aceitar Jesus Cristo? É um casamento espiritual, levando ele a se juntar à noiva. Então, neste caso, está totalmente errado e não acredito. Como pode um presidente da República, né, se batizar no Rio Jordão por um suposto pastor que também era presidente do partido dele, deputado, né, que é evangélico, um evangélico batizar um católico? Como assim? Não tem validade, filho. Não existe isso. Um evangélico batizar um católico, se você me disser que Bolsonaro é católico, então está errado. O batismo dele não é válido pelo evangélico, porque ele está numa crença errada. Para ele receber um batismo cristão, né, ele, na verdade, tinha que sair do seu mundo pagão. E ele continuou sendo um pagão no mundo cristão. É um crente meia pedra e meia tijolo, ou seja, melhor dizendo, morno. E a Bíblia diz que tu és quente, ou tem que ser frio ou quente. Morno, Deus vomita da boca dele. E é o que aconteceu. Então, batismo de Bolsonaro foi válido. Se Bolsonaro, ele reconheceu, supostamente, Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e ele mesmo se auto-intitulou a aceitar a Jesus sem apelo de ninguém, não tem validade. Assim como, para ser presidente, ele teve que ter votação do povo para ser reconhecido que era legal. Então, ele foi reconhecido e ele é presidente da República. Mas, da mesma forma, o povo também ele vai testemunhar se ele verdadeiramente aceitou Jesus, se ele verdadeiramente chegar diante dos homens, e nesse meio dos homens tem um eclesiástico, tem um orador, tem um pregador, uma pregadora, quem seja do povo, que seja cristão nato. E aí ele vem e faz aquela tradicional pergunta que sumiu do meio das denominações cristãs. Às vezes hoje as pessoas, elas vão a uma igreja e elas frequentam a igreja, elas nunca levantaram a mão aceitando a Jesus, até que, igual o sinal que nós temos que ter, é confirmação levantando a mão. É como alguém perguntar,
João tá aí, se João tiver aí, dê um sinal com sua mão. João tá, ele vai levantar. Então, eu estou aqui, ele está confirmando que ele está aqui. Então, quando ele levanta as mãos em sinal de aprovação que ele está aceitando a Jesus Cristo, porque o maior homem do mundo morreu de mãos abertas, de braços abertos, para nos abraçar. Então é o seguinte, a Bíblia diz que todo aquele que quer vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu quero dizer que a aceitação de Bolsonaro a Jesus está totalmente errado, e eu particularmente creio, o nome dele não está escrito no livro da vida. Resmungue o que vocês quiserem, desde quando vocês não falem palavra de baixo calão, não venha denigrir, não venha fazer nada que venha ferir os meus direitos e os direitos dos outros. Mas porém, né, eu vou aqui bloquear você, eu vou excluir você do e se for ofensiva a ponto mesmo desses comentários infringir a lei brasileira, as leis brasileiras, eu vou tirar um print e podemos tomar a providência cabíveis e necessária. Então seja moderado e comente o que você acha, se está certo ou se está errado. Opinião não é confusão. Direito e liberdade de expressão todos nós temos. Então eu tenho direito a repudiar, a boicotar essa aceitação de Bolsonaro. Bom, para mim ainda ele não está incluído no meio do povo que se chama povo de Deus. Não, para mim ainda não. Seu nome não está escrito no livro da vida, porque confessar o Senhor Jesus como seu Senhor diante dos homens tem ainda mais lá. Ele não estava inapto, inabilitado, ele não estava sem saúde, não estava num berço de cama nem nada para receber uma oração e receber um apelo. Ele tinha ali pastores, provavelmente, que poderia, porque o culto de ação de graça é dirigido por um pastor. Então, se teve um pastor dirigindo, esse pastor que deveria fazer um apelo para ele. Aí sim, aí ele tinha que contar a história. E aquele batismo que ele batizou lá? Como é que fica a situação em 2016? Então, quer dizer que ele ali está dizendo, eu me desviei. Eu me desviei de Jesus e estou aceitando Jesus novamente. Então, ele não está aceitando. Todas as pessoas que aceitam Jesus, e quando ele se desvia do caminho do Senhor, ele reconcilia-se quando ele volta, certo? Então, eu quero deixar aqui bem claro a minha opinião e dizer que a confissão de Jair Bolsonaro diante de Cristo não tem validade, tá? Pode falar que eu estou julgando, que eu não sou Deus, que eu não sou isso. Se você não entende de Bíblia, então primeiro vai estudar a Bíblia para depois conversar coisas aqui que interessam e não desinteressam. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem o que está escrito. Então ele deveria, assim, não é dizer juntamente com todos estamos aceitando a Jesus. Quer dizer, não pode incluir todos. Todos não estão ali aceitando a Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Agora, ninguém vai entrar no céu sendo empurrado pelo outro. Não, eu quero que minha equipe vai entrar no céu. Eu quero Jesus, mas se minha equipe não quiser, agora eu vou empurrar todo mundo no céu. Não é assim não. Ele deveria dizer, eu, Jair Messias Bolsonaro, estou aqui diante de um pastor, diante de um pregador, diante de um adolescente, diante de uma irmã que está fazendo, porque é um missionário, o que for, o apelo para mim agora reconciliar com Jesus. Se ele já tivesse aceitado, mas como ele nunca aceitou, né? Aquele batismo, então, para mim, então, foi um fraude, ou foi simplesmente um engano para enganar os cristãos. É isso aí, eu disse e vocês não acreditam. Então, volto a dizer, eu não acredito na conversão de Jair Bolsonaro, né? Eu não acredito na conversão de Jair Bolsonaro, porque o protocolo para seguir, para aceitar Jesus no meio do povo cristão, não tem nada a ver com o que ele arrumou. Se ele colocou um protocolo católico ali, pagão, aí é problema de quem aceitou. Mas eu não aceito. Ou é certinho ou não é. Então, deixa aí os seus comentários. Não se alegre pensando que isso ali é verdade. Eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Não acredito e digo, diante de com todas as letras formadas, que o nome dele não está escrito no livro da vida. Pode ter certeza disso. Você não é pastor, você não é Deus para saber, pastor. Você não sabe o coração do homem. Realmente eu sei não. Mas eu sei os protocolos que seguem a Bíblia.
E diante dos protocolos é que eu tenho que julgar dentro da palavra de Deus, ou pré-julgar, segundo 1 Coríntios capítulo 6, que diz que eu serei juiz e que eu posso julgar os meus irmãos enquanto pré-julgar os meus irmãos enquanto estão aqui, certo? Porque nós seremos juiz desse mundo. Então, volto a dizer, né? Como pode uma pessoa que se batizou, certo? Um católico cristão, não existe. Católico é pagão, certo? É paganismo. Então veja bem, e um pastor batizando, se um pastor batizou, ele era cristão. Um pastor cristão batizando um cristão arrependido, então se ele está aceitando Jesus novamente, ou ele está aceitando Jesus agora, então ele enganou todo mundo, né? Que só reconheceu Jesus agora? Não. Ele vai ter que voltar novamente e dizer, eu preciso sim me confessar diante de Deus, de Cristo, diante dos homens, falar para os homens que eu verdadeiramente aceitei Jesus. Então chame o pastor faz um apelo para ele aceita Jesus, o pastor impõe as mãos na cabeça dele e pede ao Senhor a autoridade eclesiástica para escrever o nome dele no livro da vida, porque até então essa aceitação de Bolsonaro simplesmente só enganou a muitos que estão no meio cristão, que não são na verdade cristãos. Então fica aí o meu parecer, só engana bobo, porque eu não sou não, tá? Então quem conhece a Bíblia sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então não teve validade no céu o Jair Bolsonaro aceitando a Jesus. Isso é uma piada. Dessa forma, para mim é uma piada, mas quem sabe vai haver uma forma real, tá bom? Então fica aí meu parecer, Maranata lá venceu Jesus. Isso é direito meu de expressar e achar, tá? Só estou dizendo que eu não acredito que ele aceitou, tá bom? Agora, se você acredita, comente aqui, mas moderadamente, né? Para que nós possamos entender o que você acha. Eu acho que, para mim, tenho certeza, né? Agora para você, deixa o seu comentário aqui. Até mais.